Bom, chegou a hora de eu cantar aqui. Não, não vou cantar não. Boa tarde para vocês, Deuteronômio capítulo 32. E eu tô brincando aqui por conta disso mesmo, ó. Último cântico de Moisés. E esse capítulo aqui é fundamental, maravilhoso. A gente vai fazer ligações aqui e eu tenho até 10 minutos para conversar com você. Mas eu já digo que esse cântico aqui ele é tão importante que ele está descrito lá em Apocalipse, capítulo 15. Nós daqui a pouquinho vamos abrir lá para você entender um pouquinho mais disso. Mas olha só, pessoal, esse cântico de Moisés, ele já é citado ali no capítulo 31, no finalzinho, onde fala: então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até se acabarem. E aí começa o capítulo 32. E aí do versículo 1 ao versículo 43 é realmente todo o cântico aqui de Moisés, tá bom? Do versículo 44 ao 52, aí já são outras instruções, orientações do Senhor, alguns fatos ali que vão ocorrer. Mas, realmente, pessoal, esse cântico, ele é importantíssimo, tá? Porque Deus, ele estipula isso, coloca no coração de Moisés para o povo cantar e relembrar. Relembrar o quê? O que Deus fez com o seu povo. Deus ama o seu povo. É um povo que ele adquiriu, ele fez e ele estabeleceu. Versículo 6 ali. E aí tem diversas situações aqui que o Senhor mostra que ele é a rocha, ele é a salvação do povo, ele os guia, os disciplina, os ama, Deus resgatou. Pessoal, tem tanta coisa, mas tanta ligação aqui que vocês não têm nem ideia. Eu passei quase 2 horas meditando nesse capítulo aqui. Então, eu te aconselho também a você abrir a sua Bíblia e, realmente você debruçar aqui na palavra de Deus e pegar a sua caneta, fazer as marcações e você entender quão importante é esse cântico aqui. E já vamos lá para Apocalipse 15, que assim, eu já tô ansioso aqui. Capítulo 15 de Apocalipse, ele fala sobre isso. Os 2 cânticos, na verdade. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, pessoal. Essa passagem aqui é maravilhosa. E já digo para você um detalhe. Não aconteceu ainda. Olha só, esse cântico de Moisés, ele vai ser recitado pelas pessoas que vão vencer aquele período da grande tribulação. Olha só, eu vou ler com você os versículos 2, 3 e 4 do capítulo 15 para você entender, tá bom? João escrevendo aqui essa visão que ele teve. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos. Vitoriosos contra quem? Do quê? Porque naquele período aqui é o período da grande tribulação, ou seja, o anticristo está apertando as pessoas. Lembra da marca lá na testa, na mão direita? Tá tudo descrito aqui. Então, o anticristo está dominando, mas aqueles que perseveraram no Senhor, continuaram firmes com a sua fé, não negaram a Jesus Cristo, permaneceram, prevaleceram, venceram. Olha só o que está escrito aqui, saíram vitoriosos, e da sua imagem, do seu sinal, do seu número, passaram por tudo aquilo que o anticristo queria colocar ali. E olha só, venceram. E aí continua, e estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então, no cântico de Moisés, lá no capítulo 32, não fala que instrumentos que eles utilizavam, não. Não fala se era a própria harpa, se era isso, se era aquilo, mas aqui, tá dizendo que tinham harpas de Deus. Opa, peraí. Então já é um instrumento aqui utilizado para esse cântico. Então, a gente tem aquela ligação, né, que os anjos estão lá em cima somente com harpas, mas a gente sabe que o nosso Deus é mais que criativo, ele usa os instrumentos que ele bem entender, ele distribui da melhor forma, mas aqui está descrito que são harpas, ou seja, o pessoal está cantando lá esse cântico de Moisés ali com as harpas, e olha só, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, 2 cânticos aqui. Então vamos lá, qual que é o cântico de Moisés? Capítulo 32 de Deuteronômio. Qual que é o cântico do Cordeiro? Olha só, e o cântico do Cordeiro? No versículo 3 ali, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Pessoal, só cantando um pouquinho, recitando essa passagem aqui, a gente já lembra até de alguns louvores que algumas bandas já fizeram, né? Mas isso é impressionante, pessoal, como que nós cantaremos isso de todo o nosso coração,
alma, força, entendimento. Eu já me alegro só de ler essa passagem. Imagina cantar diante da presença de Deus. Então, olha que privilégio, que honra, você e eu, que cremos no nosso Senhor Jesus, que Ele se sacrificou naquela cruz do Calvário por amor a você e a mim, pagando o preço dos nossos pecados, nos resgatando, nos formando, nos abençoando, nos dando a vida eterna. E um dia estaremos com Ele cantando esse cântico aqui, para louvor e glória do Senhor. Pessoal, tem coisa mais maravilhosa do que essa. Nós vivemos num mundo tão caótico, de tanta coisa ruim, tanta notícia ruim, tanta dor, tanto sofrimento, tanta coisa que o pecado causou, que o pecado destruiu, mas o Senhor, Ele tem algo preparado para todos aqueles que nele esperam, que o buscam, que o adoram. Você consegue se alegrar com isso? Isso aqui é maravilhoso, pessoal, é maravilhoso. Então, medita também, tanto em Deuteronômio 32, como em Apocalipse 15, tá bom? Isso aqui é para fortalecer a sua fé aí, tá? A sua esperança não é em vão, não. A sua esperança é no Senhor, a nossa rocha. Olha só. E por que eu tô falando de rocha? Porque ali, ó, versículo 4 do capítulo 32 de Deuteronômio. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Pessoal, Ele é maravilhoso. O nosso Deus é perfeito, santo, puro. Ele é justo. Não tem palavras contra o nosso Deus. Pelo contrário, nós temos palavras de agradecimento, de louvor, de adoração, de exaltação. Não tem nada que a gente possa falar contra o nosso Deus. Não tem. Ele é santo, Ele é perfeito. Olha o plano da salvação, olha o plano da criação, olha o plano da justificação de tudo, de tudo. O nosso Deus não falhou em nada. Ele não falha, Ele é perfeito. E essa palavra, cuja obra é perfeita. Poxa vida, em toda a Bíblia você vê essa repetição sobre a perfeição do Senhor. Ele é perfeito. Ele fez a sua obra, Ele concluiu a sua obra e Ele é santo, Ele é puro. E Ele só pede uma coisa. Poxa vida, me sigam. Eu resgatei vocês, eu formei vocês, eu criei vocês. Olha o que ele fala no versículo 6. A parte B do versículo, ó, não é Ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? E agora pega a sua caneta que eu vou citar as passagens para você meditar. Olha só, a expressão te adquiriu, você anota aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Palavras do apóstolo Paulo. A expressão te fez, você vai estudar Isaías capítulo 43, versículo 1. E a expressão te estabeleceu, você vai estudar o livro de Salmos. Salmo capítulo 40, versículo 2 e Salmo 119, verso 73. Pessoal, estude essas passagens porque você vai realmente renovar a sua fé e você vai entender como que Deus te ama. E Deus tem um plano perfeito para você e para mim, ainda aqui na terra, para nós estarmos com Ele nos céus um dia, adorando, louvando, exaltando. E ainda aqui, ó, sendo exemplo para as pessoas, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, aonde nós estivermos, sendo verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, sendo semelhantes àqueles que vão vencer lá em Apocalipse capítulo 15. Então vamos perseverar até o fim na palavra do Senhor. Essa é uma palavra para você mesmo. Se a gente não viver lá em Apocalipse 15, esse período, a gente não sabe quando que vai ser, mas que no nome de Jesus, até o seu último suspiro de vida aqui na terra, que você abrace essa palavra, que você viva por essa palavra, que você não se dobre pelas coisas do mundo, mas que você ame ao Senhor de todo o seu coração. Porque o cântico de Moisés, ele continua com palavras muitas vezes duras para esse povo, porque abandonaram ao Senhor, largaram, trocaram por outros deuses, achavam que estavam arrasando e pelo contrário, eles caíram. Por quê? Porque o mundo chamou eles e eles aceitaram. Então, no nome de Jesus, que você não seja assim, que eu não seja assim, que a gente seja a luz de Jesus nesse mundo e que a gente permaneça fiel até o fim. Esse que é o foco mesmo, tá bom? E agora, para finalizar o capítulo, vamos focar nas palavras dos versículos 45 a 47. Olha só. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, lhes disse: apliquem o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vocês, para que vocês a recomendam a seus filhos e que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, mas é a vossa vida. Por esta mesma palavra prolongareis os seus dias na terra. Pessoal, a palavra do Senhor é vida em abundância. Ela é o próprio Senhor. Então que você abrace esse cântico, que você entenda que devemos ser fiéis ao Senhor por quem Ele é. Ele te ama e te chama novamente para os caminhos dele. Qual é a sua decisão?
Louvado seja Deus, nos vemos no capítulo 33. Um grande abraço, Deus abençoe.